Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. Se você está chegando agora por aqui no canal, já deixa aquele like, tá? Se inscreve, ativa o sininho de notificação. Se você já está inscrito, confere se o seu sininho está ativo, tá bom? Que é bem importante. Compartilha esse vídeo com seus amigos, dá aquela moral, tá? Hoje eu vim trazer para vocês um caso que vocês têm me pedido muito, que é o caso da família Pesseguini. Eu não sei se é assim que se fala, se é assim que se pronuncia, porém vai ser assim. Já vou avisando que é um caso complicadinho, tá muito longo, então senta que lá vem história. Marcelo Eduardo Bovo Pesseguini era um garoto de 13 anos. Ele era filho de um casal de policiais militares, Andréia Regina Bovo Pesseguini e Luiz Marcelo Pesseguini. Ele era descrito pela família como sendo um garoto meigo, carinhoso. Ele gostava bastante de videogames, né? Esse era o passatempo dele favorito. E tinha o comportamento de um garoto considerado normal para a época e para a idade. Então, pulando já para o dia do caso, em 5 de agosto de 2013, nesse dia, a polícia foi acionada e os pais de Marcelinho, a avó dele, a tia-avó e ele foi encontrado já sem vida na casa em que eles moravam, né? Parece que os pais dele e ele moravam numa casa e a avó e a tia-avó também moravam no mesmo terreno, mas em casas separadas. Todos eles foram encontrados com ferimentos de bala na cabeça. Após a investigação, a polícia concluiu que o Marcelinho, um menino de 13 anos, havia tirado a vida de toda a família, né, os pais, a avó e tia-avó, e depois tirado a própria vida. Para isso, para chegarem a essa conclusão, muita coisa foi analisada, inclusive depoimentos, né, da família, amigos e amigos do Marcelinho, né, da escola dele, também foram ouvidos. Os amigos dele relataram que há um tempo ele estava com umas coisas muito esquisitas, falando coisas estranhas sobre tirar a vida de outras pessoas, até tirar a vida dos pais. Ele era fissurado em um jogo de videogame, em que o objetivo do jogo era esse mesmo, sair tirando a vida de todo mundo pelo jogo. Vocês devem conhecer. Eu indico que vocês deem uma pesquisada se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o caso, tá bom? E eu me lembro que na época isso ficou muito em alta, né? A questão de, o videogame tem culpa, o videogame não tem culpa, o jogo, né? Um jogo bem pesado. E eu me lembro que essa questão ficou muito em pauta na época, né? Sobre o risco desses jogos violentos, né? Na mente das crianças. E aí, segundo alguns amigos dele, ele teria até convidado os amigos para participar de um grupo chamado Mercenários, que o objetivo principal era esse, né? Para entrar nesse grupo tinha que tirar a vida dos pais. E aí todo mundo ficou apavorado, obviamente. Teve uma menina até que quis participar, mas depois que ela soube que precisava fazer isso com a família para entrar nesse grupo, ela desistiu. Os depoimentos dos amigos dele foi realmente crucial, assim, para eles definirem que tinha sido realmente Marcelinho. E eles falaram, assim, várias outras coisas. Ainda segundo a polícia, ele teria pego a arma da mãe e tirado a vida de todos os familiares. Após, ele pegou o carro dela, que ela tinha um Corsa, e dirigiu até uma rua próxima à escola. Ele dormiu no carro, né? Passou a noite no carro e foi para aula. Amigos do pai disse que ele ensinava o garoto a dirigir e também a usar a arma. Isso também, assim, ficou provado que ele sabia. Então, chegando na aula, ele contou para alguns amigos o que ele tinha feito. Com certeza eles não acreditaram, né? Eles não acreditaram que ele tinha feito isso e ficou por isso mesmo. E ele pediu carona, né? Pegou carona com um amigo
para voltar para casa, com um amigo, com o pai dele para voltar para casa. E o pai desse amigo até estranhou quando a avó dele não foi até o portão para receber ele, né? Que parece que era um costume dela. Aí ele disse que a avó estava dormindo e tal, e ele achou meio esquisito, mas, né? Segundo o pai, o garoto na volta para casa, o filho dele, amigo do Marcelinho, até chorou um pouco, dizendo que tinha medo de acontecer alguma coisa com o amigo dele. Então, né, ainda segundo a polícia, quando o Marcelinho chegou em casa, na volta, ele tirou a própria vida. Câmeras de segurança ali da rua próxima à escola dele realmente gravaram ele chegando com o carro e ele saindo do carro, né? Então, se foi comprovado que ele realmente estava no carro da mãe. Também foi pedido um laudo psiquiátrico do menino, onde foi comprovado que ele sofria de encefalopatia hipóxica, que é uma falta de oxigenação no cérebro, que fazia ele desenvolver ideias assim delirantes, junto com todos os outros fatores, né, que a polícia analisou, além desse distúrbio mental. A questão do jogo, dele ter realmente encarnado aquele personagem do jogo. Inclusive, um mês antes do crime, ele havia mudado a foto dele do perfil para esse personagem. Então, ele colocou a foto do personagem no perfil dele do Facebook. Ele realmente achava que a missão dele era acabar com a vida de todo mundo, e pode ter sido isso que aconteceu. Porém, né, como tudo tem o seu lado A e o seu lado B. Tem muitas outras questões. Os familiares dizem que o pai não ensinava coisa nenhuma ao garoto a dirigir, que ele não sabia dirigir, que ele não sabia atirar. Logicamente, a gente não consegue imaginar um garoto dessa idade tendo um sangue frio mesmo nesse momento e conseguindo tirar a vida da família inteira com disparos com tanta precisão assim, gente. Só a tia-avó que foram 2 disparos, o resto foram só 1 na cabeça, todo mundo. Então, assim, quer dizer, eu acho que a partir do momento que ele deu o primeiro tiro, alguém poderia ter visto, acordado, feito alguma coisa, né? Conseguiriam mobilizar ele muito facilmente. Tem essa questão, tem a questão dos pais serem policiais, né? Então dizem que a mãe poderia estar sofrendo algum tipo de ameaça porque ela havia recentemente denunciado um esquema de corrupção. Não vou entrar muito em detalhes, mas estou só resumindo mesmo. Uma questão mesmo de queima de arquivo, né? Por tudo que a polícia é envolvida. Parece que a arma foi encontrada na mão esquerda do menino, mas parece que ele era destro. Não foi encontrado nenhum vestígio de pólvora na mão ou na roupa dele e foram 5 disparos. Então, muitas pontas soltas, sabe? Assim, realmente bem complicado. A família pediu várias vezes para reabrir o caso porque eles não suportam a ideia de que o menino realmente tenha feito isso. Eles não acreditam e querem tirar o nome do Marcelinho como, assim, o autor do crime, né? Eles acreditam que ele realmente foi apenas mais uma vítima. Só que, em relação a isso, a ele ser inocente, nada foi comprovado até hoje, né? Tem muito mais prova de que realmente ele fez do que ele não tenha feito. Isso tomou proporção até internacional, a imprensa internacional dizendo que é um absurdo, né? Que tenham colocado o garoto como o autor do crime mesmo, né? A polícia de São Paulo é muito corrupta. E assim, gente, muito difícil mesmo. Eu, assim, particularmente nesse caso, eu não tenho nem, assim, uma opinião. Porque eu sei que não é impossível. Muita coisa pode ter acontecido. Porém, também não acho que ele tenha feito, sabe? A gente não consegue imaginar essa situação, né? Eu pensei muito se eu deveria mesmo fazer esse caso, mas eu resolvi fazer. Então vamos ver se realmente esse menino foi ele quem fez tudo isso,
ou se ele é inocente e realmente alguém fez. Então, né, gente, muita calma nessa hora. Vamos ver aqui. Se esse menino realmente é inocente ou ele foi o causador, né, de toda essa destruição da família. De primeiro eu já vejo uma casa com uma energia pesadíssima, tá? Uma negatividade muito grande, espiritualmente falando, tá bom? Muito, muito forte, muito realmente pesada, tá? Me diz também que o lugar não tinha uma energia positiva, tá? Já tava propensa a uma desgraça acontecer. A casa às vezes tá propensa já a uma situação, uma energia muito negativa, mesmo espiritualmente falando, tá bom? Para início, é isso, tá? Eu vejo como sendo esse menino mesmo, tá, gente? E a gente tenta não julgar, porém, eu não vou dizer que esse menino não tinha amor, mas ele sentia que não, tá bom? Ele era muito carente de atenção, era carente de atenção principalmente da mãe. Ai, gente, eu não sei, sabe? Eu vejo um ambiente familiar, assim, muito frio, sabe? Muito sem amor mesmo. Tanto que ele agiu com frieza mesmo, tá? Total. Ele realmente teve a coragem. E aí que vem, né, nosso questionamento desse caso. Por que, né? Como uma criança vai agir com tanto sangue frio? Exatamente isso. Era frieza, que ele já estava acostumado, que ele tinha e talvez até que ele recebia, tá bom? Ele teve mesmo todo foi um surto, tá? Um momento mesmo de surto dele, psicológico. Ele sofria mesmo de problemas psicológicos e emocionais, tá bom? Junto com toda essa frieza, com essa falta de amor que eu vejo aqui. Um dos principais motivos era que ele queria impressionar os amigos, tá? Eu vejo isso aqui muito claro. Ele queria impressionar os amigos dele.
Tanto que, se a gente for parar pra pensar, ele tirou a vida de toda a família e não tirou a vida dele na hora. Ele tirou primeiro a vida de toda a família, deixou da hora do colégio dele, foi pra escola, dormiu lá no carro, né? Foi pra escola, contou pros amigos. Como ninguém deu muita confiança, ninguém acreditou, muitos ficaram até assustados. Imagina o que não passou por essa cabecinha. Só aí então, como ele viu que nenhum amigo dele deu muita ideia porque ele falou, muitos até não gostaram, né? Repreenderam ele. Depois disso, ele voltou pra casa e tirou a vida dele. Não por arrependimento, tá? Eu acho que mais assim, porque não tinha mais o que ele fazer, né? Como se ele tivesse falhado, porque o principal motivo dele ter feito isso foi para impressionar os amigos, porque ele achava que isso ia ser super da hora e eles iam mesmo criar aquele grupo deles de mercenários. Todo mundo viu que ele teve coragem de fazer, ia todo mundo fazer, e isso aconteceu na cabeça dele, tá? Realmente essa criança sofria, sim, de problemas psicológicos, tá? Vejo muito forte, além da frieza, tá bom? Ó, muita falta de amor que eu vejo aqui, principalmente em relação à mãe. Talvez, não vou dizer que a mãe não amasse, tá? Que obviamente... Tá, nem toda mãe ama, né? Mas assim, não podemos julgar sem saber. Mas de repente ele não sentia isso, não era o que ele sentia ou o que ela demonstrava, tá? E também vejo aqui muito forte um acordo espiritual, tá, gente? Como a gente sabe, nada acontece em vão na nossa vida. Tudo tem um porquê e tudo já tá escrito no plano espiritual. Essas pessoas precisavam passar por isso, tá bom? Infelizmente, tem coisa que é resgate de karma mesmo, precisava ser solucionado. E me diz que não foi de uma hora para outra somente um surto momentâneo, né? Foi toda a situação psicológica dele, que ele já vinha criado essa paranoia, esse plano já estava arquitetando mesmo, tá bom? Era uma ideia que ele tinha fixa na cabeça dele, real, tá? Ele vinha estudando tudo direitinho de como que ele ia fazer, tá? Sinceramente, gente, eu tô... Porque de verdade eu não esperava. Eu esperava assim que pudesse ter algo muito mais sinistro por trás disso, mas não. Quer dizer, a história já é sinistra em si, bizarra, né? Mas que pudesse ter sido alguém que tramou isso pra colocar o menino como culpado, entende? Vejo que já tinha algo muito pesado naquela casa que pode ter influenciado, sim, com certeza. A rua ficou muito forte na minha cabeça. A rua é como se tivesse já uma energia ali. A gente sabe que toda rua tem um dono e de repente esse tipo de rua, eu não sei, eu vou pesquisar, tá? Mas tô falando assim, tipo de rua, que às vezes rua reta, encruzilhada, bifurcação, entende? Cada uma ela é protegida por um tipo de energia. E tem já caminhos que tem uma energia bem ruim, propensa a acontecer coisas desse tipo, tá bom? Então, ficou muito forte isso pra mim. A questão do lugar, da casa, já tem uma energia muito ruim, muito pesada.
a questão psicológica do menino, todos os fatores externos, já toda a violência que ele estava acostumado a lidar, não só na vida dele, porque os pais eram policiais, então todos os fatores dessa vida dele, tudo que ele presenciava. Além disso, o jogo, né, ele era fissurado e às vezes ele até gostava do jogo por expressar aquilo que ele sentia. A gente não sabe qual foi o gatilho, né, da situação na cabecinha dele, mas eu posso dizer que foi, assim, uma mistura de tudo. Espiritual, psicológico, toda a estrutura dele familiar. Gente, muita coisa, tá bom? Não foi do nada e também não foi à toa. Na cabecinha dele ele tinha motivo e ele, né, infelizmente fez isso. Só peço oração, porque infelizmente, assim, não importa se é criança, pode ser qualquer pessoa que tire a sua vida, tá aí fardado a sofrer por muito tempo e dificilmente descansa, tá? Então, assim, orem para que esse menino tenha paz e desenvolva, né? Para ele concluir o desenvolvimento espiritual dele, a cura. Vamos tentar não julgar. E oração pela família também é bem importante, tá? Eu sinto que muitos ainda não estão bem e podem até mesmo estar ali presos na casa, tá bom? Porque, como eu disse, a energia é bem pesada, gente. Não sei o que tem ali não, mas de uma certa forma eles estão ali ainda, sabe? Presos naquela energia, naquela egrégora. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro pra vocês. Eu vou ficando por aqui, mas continuamos no comentário, tá bom? Então deixa o comentário de vocês aí, deixa a opinião de vocês sobre esse caso. O que vocês acharam desse caso? Se vocês pensavam que ele realmente era inocente, realmente tinha muita coisa nesse caso que não batia. Porém, agora a gente consegue ter uma ideia de mais ou menos o que aconteceu, tá bom? Então, um beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo.